Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ser inundado pela glória do Senhor? Ser inundado pela glória do Senhor. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 34, fala que um dia, nos lugares ermos, nos desertos, arrebentariam fontes de águas. E no lugar onde jazia o chacal e só rocha, só pedra, ali haveria canas e juncos. Aleluia. Nós queremos, Senhor. Fala-nos, toca-nos. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, no capítulo 12. Amém, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Culto quinta-feira foi um culto maravilhoso. E eu estou me lembrando isso, que os irmãos que aqui estiveram, falaram assim, ué, pastor vai repetir a mensagem? Pode ficar tranquilo que não. Nós também falamos sobre Atos, não o capítulo 12, mas o capítulo 10 de Atos na quinta-feira. E nós ainda lembramos que, na verdade, o livro de Atos fala de Atos dos Apóstolos, mas melhor seria chamá-lo de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Porque o que vemos no livro de Atos é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Atos capítulo 12. Nós faremos a leitura já a partir do versículo 1. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. E enquanto alguns ainda localizam, eu quero aproveitar para fazer a propaganda. Hoje pela manhã nós começamos... Obrigado, irmão Carlos, Deus abençoe. Nós iniciamos hoje pela manhã a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nesse último trimestre do ano vai falar sobre o Apocalipse. O tempo está próximo. Amém? Você crê nisso, que o tempo está próximo? O tempo está próximo. O tempo está próximo. O João escreveu lá na sua carta, a primeira carta de João, no capítulo 2, ele fala assim, que já era chegada a última hora, só que já passou um bom tempo de João até hoje, então já provavelmente estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos, e nós precisamos entender, e você é convidado então a todo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, você frequentar a escola bíblica se você não tem feito isso, e os irmãos que já frequentam, já estão ansiosos por falar desse livro, por meditar na palavra do Senhor através do livro do Apocalipse. Querido, então, Atos capítulo 12, nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até, na verdade, a primeira frase do capítulo 9. Diz assim o texto: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os matarem. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, ou do lado, como algumas versões falam, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Deus, e celebramos o teu nome.
Pai, pela Tua palavra, pela leitura da Tua palavra, nós queremos nos apresentar, Senhor, a Ti, buscando, Pai, aprofundar o nosso relacionamento, ó Pai, contigo. Querendo, Pai, aprofundar, Senhor, em conhecimento da Tua verdade. Então fala-nos, Deus, pelo Teu Espírito, dá-nos, Senhor, a direção, e, Senhor, usa-me conforme, Pai, a Tua vontade. Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós, liberdade para falar, agir, tocar-nos, quebrantar-nos, ó Pai, segundo, Senhor, o Teu querer, Deus. Estamos aqui, Senhor, submissos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto em que eu mesmo já preguei sobre ele algum tempo atrás, mas veio o desejo no meu coração falar sobre esse texto, e hoje, como aniversário da igreja, a reflexão nossa passa também pelo que a Igreja Batista de Praça Cruzeiro é, pelo que a Igreja de Praça Cruzeiro, a Igreja Batista de Praça Cruzeiro tem experimentado em toda a sua trajetória dos 29 anos. E assim como Pedro, a igreja daquele tempo, hoje nós vivemos um tempo em que a igreja de Jesus é perseguida. E na verdade isso agrada aos que estão ao redor. O texto que estaria no boletim, irmãos, estaria porque o boletim não veio, né? Não funcionou, mas nós tínhamos separado um texto em que o autor comentava uma estatística da Missões Portas Abertas, uma missão missionária que muitos irmãos conhecem, fundada por aquele pregador, o pastor André, que na época do período comunista, ele entrava nos países da então cortina de ferro, da região soviética, e levava lá Bíblias escondidas dentro da mala, escondidos dentro do carro. Tem aquela história do Fusca, muito conhecido de muitos irmãos. E até hoje existe essa missão evangelística chamada Portas Abertas. E eles fizeram um levantamento, e no ano de 2014, em toda a história moderna da igreja protestante, em todo esse tempo, 2014 foi o ano de maior perseguição da igreja. Perseguição que ceifaram muitas vidas. Foi um ano em que muitas pessoas foram mortas em vários países por se confessar como servos de Jesus. Um ano também que defender posições bíblicas representou um ataque certo. Quantos pastores no Brasil foram atacados por defender posições bíblicas? Quantos foram apontados como todo tipo de escória, porque defendiam posições bíblicas, ou porque apresentaram posições bíblicas? O ano passado foi um ano de muita perseguição, e esse tempo não é diferente. O tempo de 2015, o que vem pela frente, nós apontamos e vemos, como falamos do Apocalipse, um tempo em que a igreja vai cada vez mais ficar encurralada. Quando Pedro estava aqui, toda a igreja, não só Pedro, estava sendo perseguida, e Herodes, que era o rei naquele tempo, ele viu que perseguir a igreja gerava fama para ele. Perseguir a igreja gerava, vamos falar, como falamos sempre, gerava ibope, gerava marketing para ele. Ele avançava, ele era reconhecido como aquele rei que estava perseguindo aquele grupo. E ele passou a espada, ele matou a Tiago, irmão de João, que naquele tempo era o que liderava a igreja. Ele matou a Tiago e prendeu a Pedro, assim como também a outros. Isso aconteceu durante o dia dos ázimos. O que é o dia dos ázimos? O dia dos ázimos, na verdade, é o período da Páscoa. É um período de festa. É um período em que, teoricamente, a igreja estava celebrando. Era um período em que eles estariam comemorando, celebrando ali, e já a igreja que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado por eles.
O período dos pães ázimos, os dias dos ázimos, eram os dias que estavam ali em torno do período da Páscoa, em que os judeus só comiam pão sem fermento, só se alimentavam de alimentos sem nenhuma contaminação com fermento. E nesses dias Pedro foi preso. Um dia de festa, um dia de alegria, um dia em que Pedro talvez estivesse cultuando com a igreja, e ele foi preso e foi encarcerado e foi colocado com um número grande de soldados, 4 quartetos, 4 vezes 4, ô irmão, você sabe matemática, né? Vamos lá, 4 vezes 4, 16 soldados, 4 quartetos de soldados. Precisa tanta gente para segurar um homem, irmão? Precisa de tantos soldados armados, ele acorrentado, e o texto diz que ele estava acorrentado de um lado com um, de outro lado com o outro soldado, preso entre 2 soldados, e ele estava ali sendo massacrado por aqueles 16, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um empurra, e ele provavelmente estava ali naquele sufoco. Ele estava sendo guardado de todos os lados, 16 soldados colocados à guarda para tentar manter Pedro detido, calado, sem poder se expressar. Querida, a igreja, no nosso tempo, ela tem sido apresentada a quartetos e mais quartetos de aqueles que tentam nos prender, que tentam nos encadear. Nós temos, talvez, e pensando aí nesses 2 que estavam de um lado e de outro, de um lado talvez a religiosidade, do outro lado o mundo, querendo prender a igreja, querendo travar a igreja, que ela prossiga no alvo que Jesus estabeleceu. Enquanto de um lado a religiosidade tenta tornar a adoração ao Senhor algo plástico, algo que se faz somente aos domingos, algo que alguém simplesmente faz como uma prática diária, do mesmo jeito e mecânica, né? Não como algo que viva diariamente, mas mecânico. Tem gente, talvez você seja desses também, como eu, que você faz um negócio, depois você esqueceu se você fez. Não sei, de repente você botou uma chave no lugar e foi lá, cadê a chave? Já estava no bolso. Essa semana eu estava voltando de Campos, falando com Patrícia pelo telefone celular e desesperado, botando a mão nos bolsos, falando, perdi meu celular. Já ia falar com ela assim, Patrícia, acho que eu perdi o celular. Não sei se você está nesse nível ainda, eu não sei, mas é possível, tem gente até pior. Você sabe, irmão, tem gente pior. Que isso, né, querido? A religiosidade tenta tornar a adoração ao Senhor algo tão sem significado que você faz e não percebe, você não valoriza. Você vem no domingo, louva o Senhor, agradece ao Senhor, mas virou ali, primeira confusão que você vê à frente, você está no meio, isso aqui é uma briga. Você quer reclamar do sanduíche que está demorando a sair na lanchonete. Você quer brigar ali porque a batata veio com menos bacon do que a batata da mesa do lado. Ô irmão, não faz isso não, o bacon faz até mal em excesso. Você está reclamando, Deus está te livrando, e você está reclamando. As pessoas acabam vivendo a vida cristã, a vida da igreja, a vida de estar na presença do Senhor como algo simplesmente, como mais uma rotina do dia a dia. A religiosidade tenta nos prender nessa cadeia. Por um outro lado, o mundo tenta puxar o crente. Quantos deixam de vir à igreja porque vai ter uma final do programa de música na TV? Talvez muitos deixaram de participar de alguma coisa dentro da igreja porque alguma outra coisa que o mundo apresentava, que o dia a dia apresentava, seja o cansaço, seja as atividades, seja o que te atrai, chamava mais atenção. A igreja do nosso tempo tem ficado presa, queridos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Fala amém, queridos. Que o Senhor continua enviando do céu solução.
O Senhor continua enviando solução do céu sobre nós. Ele continua livrando o seu povo. Pedro estava ali preso, estava sem como se livrar sozinho, mas um anjo do céu se apresentou, e a primeira coisa que aconteceu naquele lugar, quando o anjo do Senhor se manifestou, quando Deus encaminhou a solução, a primeira coisa que aconteceu não foram os soldados fugirem. A primeira coisa que aconteceu não foi o livramento de Pedro. A primeira coisa que aconteceu foi que aquele lugar se encheu de... Fala aí, querido, vamos lá, ó. Mantenha sua Bíblia aberta, versículo 7. O anjo do Senhor se manifesta, e Tiago foi o único que falou, fala alto, Tiago, e aquele lugar resplandeceu com luz. Aleluia. A primeira coisa que acontece no nosso meio, quando nós clamamos, a igreja clamava por Pedro, os irmãos clamavam por Pedro, mesmo que a situação seja complexa, nós continuamos clamando ao Senhor, amém? E dos céus o Senhor manda a solução, e a primeira coisa que acontece é se encher de luz. Luz é muito importante, né, irmãos? Você pode conseguir fazer muitas coisas no seu dia a dia, mas se faltar luz, eu não digo eletricidade, eu digo a iluminação em algum lugar, você se perde, você não consegue achar a saída, você não consegue fazer o que você estava planejando, porque você não tem iluminação suficiente, você não está enxergando, anoiteceu, anda num carro, irmão, com farol ruim, de noite, chovendo, aí você vai ver como é importante luz para guiar os seus caminhos. Quando a luz de Cristo se manifesta, aquilo que era cadeia, aquilo que estava em torno, aquilo que prende, se torna notório, se torna perceptível. Talvez a gente nem perceba que esteja sendo preso, talvez a gente nem perceba que existe um peso prendendo os nossos pés, dificultando a nossa caminhada. Talvez a gente nem esteja percebendo o quanto que a gente precisa avançar, porque a gente não está vendo a trajetória da estrada, porque nos falta clamar pela luz dos céus. Mas quando a luz do céu se manifesta sobre as nossas vidas, as coisas se tornam claras, as obras se tornam claras, e as obras da luz se manifestam na luz, queridos. As obras da luz se manifestam na luz. E ontem nós ouvimos na pregação de ontem, o pastor Marques falou um pouco sobre isso também. A luz manifesta, agora a escuridão é terrível. A escuridão esconde. Quando a solução do céu se estabelece, quando a solução do céu é promulgada sobre nós, tudo se torna claro, perceptível. Vamos ser sinceros, querido, se Pedro fosse liberto, e o que acontece depois, as cadeias caem, o anjo dá comandos para que Pedro faça determinadas coisas, se isso tudo tivesse acontecido sem a luz que ilumina, talvez tivesse dificuldade, talvez Pedro ouvisse um barulho de corrente se quebrando, mas ele não tivesse certeza se ele estava livre ou não, porque ele ainda estava envolto na escuridão, ele não está vendo se a algema caiu, se a corrente se quebrou, se a porta se abriu, está tudo escuro. Talvez quando o anjo falasse assim, olha, calça aí a sua sandália, pega a sua capa, está tudo escuro, ele não tem como alcançar, ele não tem como pegar, ele não está vendo nem onde ficou. Mas nós sabemos que quando os céus se manifestam sobre nós, a luz que nos ilumina vem no próprio Deus. Feche seus olhos um pouquinho, eu quero orar por você. Senhor, eu quero clamar, Deus, nesse momento, ó Pai, pela luz, Senhor, que a tudo manifesta. Senhor, a luz que vem de Ti, Pai, porque Tu és luz, como a Tua palavra diz. Senhor, Tu possibilita, ó Pai, gera sobre nós, Pai, a claridade, Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade.
Senhor, então, agora nesse momento, eu clamo, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, Deus, que a luz do céu se manifeste, ó Pai. Pai, para que cada um possa ver aquilo que cerca, aquilo que está ao redor, aquilo que está adiante, aquilo que está atrás. Pai, porque nós queremos experimentar, Deus, que as cadeias caiam, nós queremos experimentar, ó Pai, que os grilhões se quebrem, mas, Senhor, nós queremos ver, Pai, a Tua libertação. Nós queremos, ó Pai, ver, Senhor, os Teus caminhos, Pai. Então manifesta, Senhor, a Tua providência de luz sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Quando a luz manifesta, as coisas mudam. Quando a luz manifesta, a solução se estabelece. Nós precisamos clamar sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, que a luz do céu se manifeste em todo o tempo. Não que nós não tenhamos recebido, não temos vivido debaixo da luz do céu, temos, Deus tem manifestado a vontade dEle, a luz dEle sobre nós. Mas, querido, se a cada dia o sol se levanta, clareia, mas a noite vem também, a escuridão se derrama sobre aqueles que não estão na luz, aqueles que não têm luz, também sobre nossas vidas é possível que a escuridão se abata, mas a luz do céu é que nos traz clareza, nos dá percepção. E naquele dia, naquela noite, quando o anjo do Senhor veio, sobreveio ali, resplandeceu a luz na prisão, toda a prisão ficou iluminada. E aquele anjo então tocou a Pedro e mandou que Pedro despertasse, que ele se levantasse. É interessante que, se ele estava dormindo, como ele percebeu a luz chegando, se você está dormindo num quarto fechado, escuro, não sei se você é assim, alguém acende a lâmpada, mesmo dormindo, muitas pessoas percebem que a luz acendeu. Mas como é possível se você estava dormindo? É porque a luz consegue penetrar não só o que está fora, mas ela mesmo com seus olhos fechados, ela chega até os seus olhos, e o seu corpo percebe. Agora, querido, se a luz é a luz espiritual, se é a luz do céu, mais ainda, quando a luz do céu se manifesta, o seu espírito se alegra, porque você percebe que o livramento vem. Você percebe que a solução se estabelece. E Pedro então foi chamado a despertar, porque a luz já tinha manifestado. E aí as cadeias caem. As cadeias caem como complemento àquilo que Deus já estava fazendo. Aparentemente a libertação de Pedro aconteceu quando as cadeias caíram, querido, mas eu volto a insistir. A libertação de Pedro, a vitória de Pedro acontece quando a luz de Deus se manifestou naquela prisão, se manifestou trazendo clareza dos céus, luz dos céus sobre nós, querido. Eu quero clamar mais e mais, luz dos céus sobre as nossas vidas. Querido, Pedro vê então as cadeias caindo, as correntes, uma corrente que prendia a um soldado, uma corrente que prendia outro soldado. Essas cadeias caem, se soltam, e ele agora está livre, ele está solto. Quem sabe se fosse eu ou você, se fosse um de nós, imediatamente ao ficarmos livres, nós queremos sair correndo. Imediatamente ao ficarmos livres, nós queremos sair daquele ambiente em que era um ambiente de prisão, sair daquele espaço. Mas Pedro, ao ver as correntes caindo, soltando-se, ele ainda ouve uma voz de comando, e o anjo fala assim: cinge-te e ata as tuas alparcas. Naquele tempo era costume, e talvez hoje em muitas prisões também o sejam, era um costume prender o preso praticamente nu.
Ele era tirado a roupa, era tirada a túnica, a capa, aquelas vestes que não são como as atuais, mas os irmãos sabem, né? Toda peça na igreja sempre tem um lençol enrolando alguém. Muitas daquelas partes das roupas pareciam realmente com aquilo que acontece nas peças. E as pessoas eram despidas, ficando talvez ali só com uma roupa básica, meio como se fosse uma ceroula, uma sunga maior. E Pedro provavelmente estivesse assim, despreparado. Querido, se Pedro sai liberto, sem corrente, mas ele sai correndo pela rua de ciroulas, o que você acha que acontece, irmão, com Pedro? O que você acha se Pedro sai da cadeia, livre, estou livre, mas ele está agora de ciroulas, ele está de sunga, de cuecão, correndo na rua, irmão, vai ser preso de novo, é ou não é? Ou no mínimo vai ser chamado de doido, vai levar uns tapas, vai levar uma bronca de alguém. O cara está correndo nu na rua praticamente, e naquela época em que isso seria absurdo, o anjo chega para ele e fala: se veste, cinge-te, calça as sandálias dos seus pés, põe a capa, se coloca a capa nas suas costas e segue-me. Quando nós somos libertos pelo Senhor, nós precisamos nos aprofundar naquilo que Deus quer nos revestir. O Senhor quer nos revestir espiritualmente. Paulo fala no livro de Efésios que nós temos ao nosso dispor uma armadura espiritual. Essa armadura espiritual que Paulo descreve no livro de Efésios, falando aos irmãos de Éfeso, ela é uma armadura que protege a mente, protege o coração, protege o seu caminhar, protege o ir contra os ataques do inimigo, os ataques do maligno. Ela é composta de escudo da fé, de espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do Evangelho, capacete da salvação. E as mensageiras apresentaram isso semana passada, que a gente está lembrado. Nós precisamos clamar sobre as nossas vidas, porque se somos libertos pelo Senhor, se em nós há a luz de Cristo, nós precisamos nos vestir com armadura espiritual, nós precisamos estar cingidos, nós precisamos estar vestidos, guardados, porque se vamos sair de confronto ao mundo, nós temos que estar preparados conforme a vontade de Deus. Pedro foi convocado pelo anjo a se cingir, calçar as sandálias, lançar a capa nas suas costas, e aí sim seguir aquele comando, seguir com o anjo, seguir para realizar aquilo que Deus tinha estabelecido. Nós precisamos tomar com mais vontade, irmãos, para a nossa vida, o desejo de estarmos preparados. Não existe ninguém que saia à batalha despreparado, amém? Aí você vai falar assim: pastor, leu pouco a Bíblia, porque eu li a história de Davi, porque Davi não usou armadura, porque Davi, ele era pequenininho, botaram armadura grande nele. Você está pensando assim, falou: pastor, leu pouco a Bíblia, porque Davi foi enfrentar o gigante Golias despreparado. É isso, querido? Você falaria amém nessa história? Não, né? Não amém, não é isso? Porque não teve guerreiro mais preparado para enfrentar o inimigo do que Davi. Porque sem armadura, sem lança, sem espada, ele olhou para aquele gigante e falou assim: olha, você vem contra mim com todas as armas, mas eu venho contra ti, em nome do Deus dos exércitos. Aleluia. O estar preparado, o cingido, o estar calçado, o estar com a sua capa preparada, é estar forjado com as armas espirituais que o Senhor nos dá. Nós estamos e temos que estar o tempo todo preparado, irmão. O tempo todo preparado. Essa semana tinha uma dupla ensaiando aqui, uns instrumentos, eu não vou falar quem era, mas uma estava ensaiando saxofone, a outra estava ensaiando teclado. Então vocês tentem descobrir quem é, as duas.
E aí eu cheguei aqui, e as duas ali, eu brincando, abri a porta, falei, oi, tudo bem com vocês? Tudo bem. Aí fingi que saí, voltei e falei, as duas deram um pulo, botaram a mão no coração. Falei, mas vocês estão muito despreparados. E olha que eu me apresentei primeiro, e elas levaram um susto danado, se assustaram com um negócio assim, era de dia, nem lembro, era de dia, estava clara, a luz acesa. Meu Deus, Débora confirmou, mas não foi Débora não, né? Eu olhei para a Débora, ela estava de dia, mas não, né, nada a ver, né, Débora? Não. Querido, nós temos que estar preparados. Querido, poucas coisas nos assustam, amém? Porque nós temos conosco o Senhor. E se algo nos assusta, nos espanta, nós temos guarida e seguro no Senhor, que é o nosso rochedo forte. Se a tempestade espanta, se o mar bravio balança, nós temos Jesus no nosso barco, aleluia. E mesmo se ficarmos assustados, mesmo se ficarmos impactados com as coisas que nos cercam e que vêm contra nós, irmão, eu tenho certeza que Pedro se abalou nesses dias que ele estava preso. Eu tenho certeza, ele se abalou. Mas, querido, contra os nossos inimigos está o nome do Senhor Jesus. Contra os nossos inimigos está a graça de Deus. Os céus se movem e nós podemos olhar e fazer como o profeta falou: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Maior são e mais poderosos e mais numerosos são os exércitos do nosso Deus do que tudo que pode se levantar contra nós. Cingir, se preparar, é estar certos que nós vamos partir para a caminhada, nós vamos partir para continuar a obra que Deus tem estabelecido, e por isso nós precisamos nos calçar na palavra. Nós precisamos nos firmar e nos cingir em oração. Precisamos nos colocar entregues à direção do Espírito Santo. Porque senão, querido, nós vamos ser simplesmente mais uma voz de alguém que anda de um lado para o outro. E talvez como aquele antigo personagem do Rio de Janeiro, andava com a placa falando sobre amor, pintava nas paredes, gentileza gera gentileza, e passou anos, décadas, e todo mundo que passou no Rio de Janeiro, nessa época, e eu várias vezes vi o tal do gentileza, andando na rua com roupão, era um doido, irmão, e era mesmo. Aí depois que morreu, depois que foi, virou um grande artista popular, e aí os desenhos dele ficaram, aqueles escritos doidos dele ficaram preservados, palavra com 5R, outra que tem 3E, começa uma palavra numa linha, termina 3 linhas depois, um texto começa aqui, depois continua de cima para baixo, de baixo para cima, lá no Rio, né, Tiago? Naquelas paredes, quem circulou, quem já viu lá no Rio, sabe. Querido, nós não queremos ser mais uma voz que fala de amor, que fala de Deus, mas parece que é como um sino que ressoa sem sentido. Nós queremos o Espírito Santo em nós, porque a nossa voz tem sentido, aleluia. Através da voz do que o Espírito Santo nos conduz, aquilo que falamos, que profetizamos, que anunciamos, acontece, querido. Porque quem fala é o Senhor. Quem proclama é o Senhor. Nós somos apenas aqueles que se dispõem a estar cingidos, a estar preparados, a estar disponíveis, segundo a vontade de Deus, para exercer aquilo que o Senhor quer. E se as cadeias caíram, fala amém. Se os soldados foram dispersos contra nós, amém. Se em nós existe a luz dos céus, amém? Nós temos que estar preparados para aquilo que vem à frente. Porque como Pedro, o que aconteceu foi que Pedro seguiu aquele comando dos céus. E o anjo falou assim: segue-me. E aí, no início do versículo 9, o texto que lemos diz: e saindo o seguia. E Pedro seguiu aquele anjo, e aquilo que aparentemente ainda era uma prisão foi se descortinando
em vitória, foi se descortinando em libertação, ao ponto de Pedro mesmo não acreditar que aquilo que estava acontecendo era algo de verdade. Eu não sei se você já experimentou algo assim, quando alguma coisa Deus te dá de uma forma e você nem acredita que aquilo é verdade. Você está imaginando, não é possível estar acontecendo comigo, mas meu Deus, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Pedro estava nessa situação porque ele foi passando um portão, foi passando outro, foi passando os soldados, e ele deve ter ido contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, eu ia falar 18, eu já ia errar aqui a conta. 16 soldados, ele foi passando todos eles, e no final ele falou assim: isso é verdade, eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando, isso não é realidade? E aí então Pedro cai em si e fala: é verdade, é verdade, aleluia. Deus tem feito muito por você, querido, você não está sonhando. Deus tem te dado vitória mesmo no meio da angústia. Deus tem te feito passar pelas cadeias, e é interessante que Pedro não foi retirado, e Deus podia. O anjo estava ali, o poder de Deus manifesto estava ali. Deus podia ter pego Pedro daquela cadeia e feito assim, tchum, e Pedro aparecia lá no meio do culto, já com a Bíblia aberta, com o dedo no versículo para ler. Apareceu lá. Irmãos, Deus fez isso. No próprio livro de Atos, Filipe estava num lugar pregando, e aprove a Deus, aí saiu daqui, apareceu lá no outro lugar, e foi normal, foi segunda-feira, continuou, vamos embora, nada diferente, tranquilo, sem achar nem espantado ele ficou. Irmão, se acontece com um negócio com a gente, meu Deus, você vai testemunhar isso 200 anos, você vai querer falar assim, eu estava aqui, daqui, Deus me levou, e para Filipe foi mais uma segunda, mais um dia de semana de trabalho para pregar o evangelho. Deus podia ter feito isso com Pedro, mas Deus levou Pedro a mostrar cada soldado, cada cadeia, cada porta fechada, cada cadeado fechado, e Pedro foi passando por cada um deles, até cair em si e falar: eu estou plenamente liberto pelos céus, aleluia. Plenamente liberto. Eu tenho certeza que na sua vida, se você olhar as questões que te cercam, você pode apontar e falar: o Senhor tem me libertado disso, o Senhor tem me libertado daquilo, o Senhor tem aberto porta nesse sentido, o Senhor tem feito isso na minha vida, aleluia. Você pode numerar, mas eu vou te dizer: conta as bênçãos, conta quantas são, mas é difícil, são muitas. Diz-lhes de uma vez, e verás e ficarás surpreso quanto Deus já fez. Diz o hino do cantor cristão: o Senhor tem nos dado libertação plena. Nós temos passado cadeias, cadeados, portões fechados, guardas armados contra a nossa vida, e temos prosperado. E nesse tempo de 29 anos da igreja, eu tenho certeza que os irmãos que mais tempo têm na igreja, e mesmo aqueles que pouco tempo têm, devem estar se lembrando, recordando na sua mente, de quantos livramentos o Senhor nos deu, de quantas vitórias o Senhor nos estabeleceu, em quantas portas fechadas nós passamos, como se elas se abrissem automaticamente, como diz o texto à frente, como se ela se abrisse sem força humana, sem mão humana. Querido, eu tenho certeza que mais ainda o Senhor vai fazer, queridos. Ontem, na nossa reunião de oração, nós reunimos pela manhã, às 8 horas, e depois também, antes do culto da noite, reunimos o grupo que estava aqui em oração. E o Senhor nos fez lembrar, querido, nós estamos entrando em 30 anos da igreja, amém? 30 anos era a idade dos profetas daquele tempo do Velho Testamento. Era o tempo em que o Senhor levantava os profetas. Os profetas daquele tempo tinham 30 anos. Jesus foi levantado no seu ministério com 30 anos, amém? Palavra profética vinham naquele tempo, querido. Vamos aguardar do Senhor. O Senhor tem palavra dos céus sobre nós. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar um tempo em que... Cadê o chofar, queridos? Levaram para lá, na hora da apresentação, foi para lá, né?
Os irmãos viram o chofar, pega ali, Gabriel. Foi para dentro, oh, que coisa linda, foi para dentro da cesta da beneficência. Bota aí, pode botar ali onde está. Eu deixei aqui como um enfeite o chofar, a trombeta, que nos faz lembrar da voz profética nesse tempo, querido. Nós precisamos ouvir a voz do céu que fala desperta, a voz do céu que fala segue por esse caminho, vai por aqui, vai por ali. Nós precisamos ouvir a voz do céu, querido, aleluia. A palavra do Senhor nos fala, a palavra do Senhor nos impacta, nos dá a direção, e os céus continuam falando, nos indicando, segue, aleluias. E esse eu creio que o Senhor está nos livrando e enchendo de luz os nossos caminhos, para que a gente possa prosseguir. E o primeiro lugar que Pedro foi para a igreja declarar as maravilhas do Senhor, declarar as libertações e aquilo que Deus tinha feito por ele, celebrando o nome de Deus. Por isso eu queria convidar o grupo aqui à frente, eu queria cantar uma música de celebração. Eu quero que o grupo chegue aqui, vamos cantar uma música celebrando o nome do Senhor, agradecendo por esses 29 anos, agradecendo porque o Senhor tem derramado a luz dele sobre a nossa igreja, mas também sobre as nossas necessidades, amém? Sobre as nossas vidas, sobre os nossos caminhos. Cadeias têm caído, barreiras têm sido rompidas, têm sido derrubadas, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E cadeia após cadeia, cadeado após cadeado, portão após portão, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, cingidos pelo poder do Evangelho, cingidos pela couraça da graça do Senhor, pela armadura de Deus e pelo poder que vem dos céus sobre nós. Quero te convidar, vamos ficar de pé, vamos celebrar o Senhor cantando. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, meu Pai, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, meu Pai, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez com que ninguém pôde imaginar. Você acreditou que isso é tudo, céu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta nas minhas mãos. É pra dizer que pertenço. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não decide, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Pra você,
Amém. Amém. Se você tem algo a agradecer ao Senhor por esse tempo de livramento que o Senhor tem dado. Porque livramento, querido, ele só acontece quando vem cadeia sobre nós. Se você está bebendo água de coco na beirada da piscina, talvez você não tenha visto o livramento. Mas cuidado, que até na água de coco você pode se engasgar. E nós precisamos do livramento dos céus em todo o tempo. Amém? Você está entendendo, queridos? Se você tem sido agradecido ao Senhor pelos livramentos que Ele tem dado, eu quero te convidar a você levantar uma das suas mãos. Eu nem vou olhar para você, porque é o Senhor que olha para cada um de nós, e nessa noite nos reconhece gratos pelos livramentos, pela providência do céu. E eu só quero clamar sobre a sua vida, que você possa experimentar um preparo dos céus, para ser fortalecido, cingido, calçado, coberto pela graça de Deus. Calçar tem a ver com caminhada, e capa tem a ver com proteção, e eu creio isso está sobre nós. Senhor, os teus filhos, ó Pai, apresentam, Deus, um louvor de gratidão ao teu nome, ó Pai. Pai, porque temos sido, Senhor, libertos, Deus, de cadeias, de correntes, ó Pai, de situações, Pai, das mais simples, Deus, as mais complexas, Senhor, o Senhor tem sido Deus em nossas vidas, ó Pai. A tua luz, ó Pai, tem feito manifestar, Deus, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, agora, Senhor, cinge, Pai, os teus filhos, ó Pai, reveste, Senhor, com teu poder, tua graça, Senhor, dando, Senhor, a vitória necessária, Senhor, para seguir o caminho, anunciando o teu nome, ó Pai. Pai, porque se somos libertos, se somos curados, se somos preservados, é para glorificar o teu nome, Senhor. E nisso nós celebramos a Ti, Pai. Deus, e nessa hora te agradecemos pela Igreja Batista de Praça Cruzeiro. Te agradecemos, ó Pai, pelos 29 anos. Pai, te agradecemos pela vida do pastor Alfredo, ó Pai. Senhor, Senhor, tanto tempo esteve, Deus, à frente nesses anos aqui, Pai, a cada ano, Senhor. Mas, Pai, Tu tem também dado vitória a ele, mesmo nesse tempo, ó Pai, de dificuldade. Deus, e nós celebramos o Teu nome e Te bendizemos, ó Pai. Deus, eu peço, ó Pai, por cada projeto, ó Pai, dos Teus filhos na Tua casa, Pai. Por cada grupo, por cada ministério, por cada ação. Deus, pelas vitórias, Senhor. Senhor, e queremos, ó Pai, Te pedir, Deus, nos cobre, Senhor, e nos veste,
Senhor, de capacitação do céu, Pai, em nome de Jesus, para enfrentar, Deus, esse tempo, para enfrentar, Senhor, essa geração má e perversa, Senhor, não com ódio, não com armas humanas, mas, Pai, com as Tuas armas espirituais, armas, Senhor, que demonstram amor, ó Pai, ao perdido, que demonstram, ó Pai, Senhor, o Teu cuidado para o necessitado. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Abrace uns 2 ou 3, celebre o nome do Senhor, declare as bênçãos do Senhor sobre ele, e vai tomando o seu assento, querido, em nome de Jesus, amém. Para terminar, você pode se assentar um pouquinho ainda, antes da gente acabar, enquanto o grupo já se organiza aqui. Você pode se assentar um pouquinho, que eu quero dar os últimos avisos. São avisos rápidos, já que a nossa hora se vai. Quero avisar, querido, a você. Hoje nós estamos sem o boletim, né? Então os grupos de crescimento que se reunirão nessa semana, só para você se localizar. O grupo Unidos em Cristo vai se reunir na casa de Ângelo, o irmão Ângelo, estará reunido lá. O grupo Semeando estará reunido na casa da irmã Marinete Marcondes, estará lá. O grupo da terceira idade estará na casa da irmã Maria Rotildes, se reunindo lá na terça-feira, nos dias já conhecidos dos irmãos e bem já marcados. Amém, querido? Nós temos aqui conosco, querido, um convite de casamento, está sendo apresentado à igreja. Você é convidado a participar, claro. A irmã Marcela e o irmão Elon convidam a igreja. A cerimônia será aqui na igreja mesmo, você já sabe, a maioria até já sabe de convite pessoal, mas tem aqui o convite formal, bonitinho, e será colocado ali atrás no quadro de aviso, para você também acompanhar. Amém, querido? Manu, qual é o dia, Manu? 24. No dia 24, os irmãos sabem, a irmã Manuele formou alguns meses atrás, não 2 meses atrás no máximo, ela terminou o curso dela, o curso de biologia, glória a Deus. E Manu já desde aquele dia já apresentou o desejo de fazer um culto, celebrar o Senhor em gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez nesse tempo. E ela convidou lá professores, amigos, o pessoal que formou também lá junto com ela. E no dia 24, sábado, aqui na igreja, aqui naquele espaço ali externo, ali perto de onde é a cantina, a gente vai celebrar o Senhor junto com Manu, amém, querido? Agradecendo pela vitória que ela obteve, agradecendo ao Senhor e também fazendo daquele culto um culto evangelístico, um culto para alcançar também aqueles amigos que você pode convidar também, aqueles que com ela se formaram. Amém? Não estou tarde alegre, dia 12, que já é na outra semana, lembrei. Se você quiser colaborar, a irmã Ceia está com uma listinha lá de itens que você pode colaborar na tarde alegre, com pula-pula, colaborar com bolo, colaborar com alguns itens que você pode fazer uma oferta para que aconteça, amém, querido? Aleluia! Você está contente? Você está alegre? Amém, eu estou muito contente, muito alegre, porque eu sei que o Senhor nos trouxe luz hoje, e eu quero te convidar então a você ficar de pé, o grupo vai cantar, mas antes eu quero terminar com oração e uma bênção sobre a sua vida. Abra suas mãos como quem recebe algo que vem do céu, e toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes sobre nós, e de Deus não há sombra de variação, Ele não muda, Ele quer nos abençoar em todo o tempo. Senhor, eu proclamo, Pai, as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos, ó Pai, e quero, Senhor, declarar, Deus, que o Teu amor esteja, Pai, fortalecendo a caminhada, ó Pai, fortalecendo, Deus, a trajetória nessa semana. Pai, que a graça de Jesus, a graça salvadora de Jesus, possa, Senhor, marcar os nossos dias, para que possamos anunciar também o Teu nome,
e que as consolações do Espírito Santo nos alcancem. Pai, porque mesmo vindo o dia mau, nós cremos na Tua consolação e na Tua força. E eu proclamo, ó Pai, as Tuas bênçãos e as Tuas vitórias sobre os Teus filhos aqui reunidos, ó Pai, assim também como aqueles sobre toda a face da terra. Deus, age e proclama a Tua vitória, em nome de Jesus, amém. Eu falo e você diz amém. Deus abençoe a sua casa, amém. Deus abençoe a sua vida, amém. Deus abençoe a Igreja Batista de Praça Cruzeiro, amém. Então vamos cantar com o grupo. Ao final do louvor eu estarei à porta te cumprimentando. Deus te abençoe. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és.